Deus abençoe com bênçãos sem medida em sua vida e em toda a tua casa. Que toda semente plantada te faça o Senhor colher por 30, por 60 e por 100. Quem crê, levanta a mão direita e vai dizendo: eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma bela e forte salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Bom, continuando a nossa série de ministrações no livro de Apocalipse, estamos a poucos momentos do rapto da igreja, a volta do Senhor Jesus. Nem se juntassem todos os demônios do inferno, todas as potestades infernais saíssem do inferno e formassem barreira para tentar impedir o retorno do Messias, eles não conseguiriam impedir. Jesus está às portas e nós devemos guardar os nossos sentimentos. Quando eu falo guardar os nossos sentimentos, é ter viva a esperança em nossos corações de que quando o clarim soar, a trombeta tocar, nós a ouviremos e subiremos para encontrar com ele nos ares, dizendo: o noivo vem. Amém? Então, queridos, no domingo passado nós ministramos sobre os sinais que apontam para a volta de Jesus. Foi esse o tema que nós ministramos no domingo passado. Quem se lembra diz amém. Domingo passado nós falamos dos sinais que evidenciam de que o Messias já está para vir a qualquer momento. Nós aprendemos que não há nenhum outro sinal para suceder, para acontecer, para que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Não tem mais. Você pode procurar à luz da Bíblia e o lugar que você deva fazer a procura de algum sinal que ainda não aconteceu, o sinal que mostra a volta de Jesus, os sinais que antecedem. Mateus capítulo de número 24 e Marcos capítulo de número 13. Ali estão os sinais da volta de Jesus. Aprendemos isso no domingo passado e entendemos que nenhum sinal mais falta. Por isto que eu volto a repetir que estamos perto do rapto da igreja. Então hoje nós vamos falar sobre o que vai acontecer aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Como sucederá os fatos depois que Jesus buscar a sua igreja, depois que nós encontrarmos com ele nos ares. E quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus, nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Enquanto o caos vai estar instalado aqui na terra, o desespero, a angústia, e não é difícil compreender, especialmente o desaparecimento de tanta gente, mães que não vão ver mais os seus filhos, cônjuge que não vai ver o outro, sumiu, amigos que não verão mais os seus amigos. A terra estará em um terrível tédio, em um caos. E é nesse tempo, enquanto a terra vai estar nesta confusão, nós estaremos em festa no céu, como que quem está cantando? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao Leão de Judá, a raiz de Davi. Enquanto o caos está tomando conta, o desespero, a correria, o pavor, a desgraça,
no céu em festa. Para você entender isto, para nós entendermos isto, nós temos que falar que a Bíblia mostra e fala sobre 3 povos. Repita comigo: 3 povos. Fala mais forte: 3 povos. O primeiro povo é conhecido como os judeus, que tem o mesmo nome de israelita, ou o mesmo nome de hebreus. Judeus, hebreus ou israelita é o mesmo povo. O segundo povo são os gentios. Esse é o segundo povo que a Bíblia fala. Quem são os gentios? Os estrangeiros, os gregos, aqueles que estão fora do termo geográfico do Estado de Israel. Todo de outra nacionalidade, todo indivíduo de outra nacionalidade são os gentios. E o terceiro povo que a Bíblia fala sobre ele é a igreja. Repita comigo: a igreja. Fala mais forte: a igreja. Aí estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós, da gente. Esse é um povo que a Bíblia fala. Agora preste atenção: aos gentios, a consequência e o resultado que Deus tem para eles. Os gentios não convertidos, os gentios que amaram a prevaricação, que amaram as trevas, que amaram o mundo com seus prazeres, que amaram a mentira, existe reservado para eles a condenação eterna. E aos judeus, os israelitas, os hebreus, qual será da parte de Deus o resultado para esta gente, o povo de Israel? A terra, reinar aqui na terra. E para a igreja, a promessa para a igreja é o céu. A promessa para os judeus não é o céu, é a terra. Pastor, como que o senhor explica isso? Portanto, Jesus virá reinar aqui na terra por 1000 anos, e o trono em que Jesus se assentará se cumprirá o que Deus prometeu a Davi, que Deus não removeria o cetro, que Deus estabeleceria o reino de Davi para sempre. Deus havia feito essa promessa para Davi. Lembremos-nos que quando Jesus entrou na cidade de Jericó e a multidão ovacionando ele, aparece o cego, maltrapilho, mendigo, e começa a gritar por misericórdia. E naquilo que ele vai gritando por misericórdia, ele usa uma expressão extraordinária. Quando o cego Bartimeu diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, o cego está dizendo: tu és o herdeiro do trono de Davi. Então Jesus Cristo, ele vai estabelecer aqui na terra, lá em Jerusalém, porque ele, genealogicamente falando, ele está dentro da genealogia de Davi. Ele é o sucessor do trono, ele é o herdeiro do trono. Então ele virá governar todas as nações da terra, e o centro do governo na terra, no reino milenal, vai ser em Jerusalém. Jesus estará como o povo de Israel sempre quis. Ele estará como os judeus sempre quis. Antes disto, ele já venceu as nações na guerra ou na batalha do Armagedon. As nações que se revoltaram contra Israel, conclamadas pelo anticristo. Jesus Cristo vencerá as nações, as derrotará para proteger Israel, cumprindo-se Zacarias capítulo de número 12, que fala sobre o dia da angústia de Jacó, quando as nações vão apontar as armas em direção a Israel, obedecendo a ordem do anticristo. Senhor Jesus virá sentado em um cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele ferirá todas as nações com a espada que sairá da sua boca. A partir daí, o anticristo será destruído, e Jesus vai implantar o seu reino por 1000 anos lá em Israel, do jeitinho que o povo de Israel sempre quis. Então a promessa para Israel, para os judeus, é reinar aqui na terra. Agora a promessa para nós, igreja, é o céu. Aleluia. Entenderam? Somos 3 povos.
Amém ou não amém, gente? Me ajuda a pregar. Quem entendeu diz amém. Quem não entendeu, eu explico de novo. Você não pode sair daqui com dúvida. 3 povos. O primeiro povo, qual que eu disse? Os hebreus, ou os israelitas, ou os judeus. O segundo povo, os gentios, que são os estrangeiros, os que estão fora da circunferência, do espaço geográfico do Estado de Israel, de outra nacionalidade, os gentios. E o terceiro povo, diga assim, eu. Fala eu. Fala assim, eu faço parte desse terceiro povo. Então dá um aplauso para o Senhor Jesus. Aplaude a ele, aplaude mais forte. Você é o povo escolhido, você é o povo eleito. Aleluia. Então tá bom, falamos, deu uma pincelada rápida aqui para lembrar do que ministramos no domingo passado. O tema da nossa ministração hoje é: após o arrebatamento, o que sucederá na terra? Depois que Jesus vir buscar a sua noiva, depois que aconteceu o rapto, que vai deixar toda a humanidade da terra em espanto, o que vai acontecer? Como que vai ficar aqui nessa terra? Vamos falar sobre isso hoje. Apocalipse capítulo de número 13, já abra por favor. E eu já quero dizer para você que nós vamos decorrer alguns versículos da palavra de Deus. Abra o teu coração, deixa ele acessível ao estudo nesta noite, porque é muito importante esse tema. Os acontecimentos mundo afora, os acontecimentos na nossa nação, o mundo, o estado em que ele se encontra, é para nós um forte indício, um forte sinal de que o que vamos falar aqui agora está bem perto de acontecer, e devemos nos preparar para isso. Mateus, aliás, Apocalipse, capítulo de número 13. Acharam? Vamos orar primeiro para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Feche os teus olhos, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma vez recebemos a sua palavra. Estamos aqui mais uma vez para compreender as verdades que se encontram nos teus testemunhos, nos teus concertos, no livro da lei, nesse manual que nos instrui. Por isso nós oramos no nome de Jesus, para que o Espírito Santo abra o entendimento dos teus filhos, para que ao receberem a tua palavra, os seus corações, suas mentes sejam guardados, os sentimentos, o sentimento da esperança da tua volta sejam preservados em nossos corações. Portanto, nós oramos para que o Espírito do Senhor nos guie, nos oriente nesse tempo em que vamos caminhar pela tua palavra. Fala conosco, fala com aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, meu Deus, acompanhando esta live, que também sejam edificados pelo poder da tua palavra. Eu entrego a minha vida como instrumento nas tuas mãos para esta finalidade, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, pois bem, após o arrebatamento da igreja, você que queira anotar aí, o título é: após o arrebatamento da igreja, o que sucederá na terra? Bom, à luz do que a Bíblia Sagrada nos mostra, surgirá o anticristo. Repita comigo: o anticristo. Não, eu não te ouvi. Mesmo que você esteja com máscara, eu sei que você tem mais potencial. Mesmo que essa máscara esteja te inibindo, você tem mais potencial. Diga: o anticristo. Isso eu estou falando. Você fica escondendo leite. Então surgirá o anticristo depois do arrebatamento. Em que ocasião o anticristo vai aparecer? Ele vai aparecer no momento do caos. Ele vai vir no momento do desespero das nações. Todos os povos da terra estarão estarrecidos, apavorados,
e a fisionomia, a idade e o tipo de roupa que ela estava usando naquele dia, quando foi vista pela última vez. Agora imaginemos quando o arrebatamento acontecer. O que vai dar na rede social? Tanta gente desaparecida, em que as autoridades não conseguirão achar esta gente. A igreja do Senhor Jesus foi tomada, foi arrebatada. Então, no arrebatamento, o Senhor vai buscar gente do Japão, vai buscar gente da Alemanha, vai buscar gente da Argentina, vai buscar gente da Coreia, vai buscar gente do Brasil, vai tirar gente da Espanha, vai tirar gente do Egito, vai tirar gente da China, vai tirar gente da Coreia do Norte, vai tirar gente do Uruguai, vai tirar gente do Paraguai, todas as nações da terra, Deus vai tirar os seus. Então vai ser um caos. Primeiro, nós não podemos esquecer que o anticristo, ele só vai vir depois que alguém que o detém não estiver aqui mais. Quem já esteve hoje à tarde aqui, não fale. Seja correto, não fale. O que eu já falei, você já sabe. Então não queira se aparecer. Fica caladinho, você que esteve à tarde. Nós lembramos aqui, domingo passado, quem que detém para que o espírito do anticristo ainda não venha? Quem que detém ele? Oi? O Espírito Santo, parabéns. E por que o anticristo então vai surgir após o arrebatamento da igreja? Após o rapto da igreja? Porque o Espírito Santo, ele vai subir com a igreja, irmãos. O Espírito Santo vai junto com a igreja, ele não vai estar aqui mais. Ele vai junto. Então, quando o Espírito Santo foi, e nós aprendemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que fala que ele não aparece porque ainda há um que o detém, e nós aprendemos que é o Espírito Santo. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto com a igreja. Logo, o anticristo, ele vai surgir. Eu queria orientar você que, se tiver com sono, um pouquinho cansado, eu sei que é difícil. Estudo bíblico não é fácil, não. É para quem gosta e para quem se preocupa com a salvação, especialmente nesse tema. Vai lá no banheiro, o pastor te autoriza, joga uma água no rosto, toma uma água, mas não durma na hora da mensagem, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, ele vai surgir no momento do caos. E ele será o grande líder que irá trazer a solução para o caos que vai estar instalado em toda a terra. É importante nós compreendermos também que quando nós lemos o livro de Apocalipse sobre o anticristo, e de repente você ler as profecias do Apocalipse que fala sobre a besta que subiu do mar, é a mesma pessoa. O anticristo e a besta é a mesma pessoa. Amém? É importante entendermos isso. Então ele será esse grande líder que irá trazer solução para o caos na terra. Observe aqui o oportunismo do anticristo. Ele vai surgir inteligentemente. Ele vai ser dotado de habilidades, de inteligência. E ele vai trazer solução para todos os problemas da terra. E, meu irmão, não vai ter desemprego, não vai ter doença que a medicina não cura. Sabe o câncer, que hoje a ciência não alcança a sua cura? O anticristo vai dar jeito nisso. Sabe esses milhões de desemprego que abate sobre todas as nações da terra? Todas, por causa da consequência do Covid-19, além da crise sanitária do Covid-19 sobre toda a nação da terra, abate sobre todas as nações o caos, a crise econômica. O anticristo vai dar solução para tudo isso. Não vai ter desemprego, as pessoas terão ótimos salários,
não vai ter fome, não vai ter fome. Ele vai resolver os problemas, porque ele vai vir no momento mais crítico. Logo nós compreendemos que ele vai agir com oportunismo. Ele vai aproveitar a crise, o desespero do povo. Porque se alguém está desesperado porque está com fome, e alguém chega para esta pessoa e coloca um pedaço de pão na boca, esta pessoa nunca mais esquecerá e terá grande gratidão por aquela pessoa que saciou a sua fome. Se a pessoa está à beira da morte, de repente surge alguém que vai livrá-lo da morte naquela hora. Ele vai endeusar essa pessoa. Eu estou vivo por causa de fulano. Estava à beira da morte, fulano veio aqui e comprou esse remédio e me deu esse recurso e eu consegui. O anticristo vai vir assim, na hora do caos, da angústia, do sofrimento. Ele será um líder demagogo que influenciará as massas. O que é um líder demagogo? O líder demagogo é aquele que usa de discurso falso. Ele vem com um falso discurso de ser bom, de ser bonzinho. Então ele será um líder demagogo que vai influenciar as massas, os povos, com seus discursos inflamados. Ele vai ser um político, né? As nações cairão aos seus pés. As nações vão se prostrar aos pés do anticristo, que nesse momento é a besta. E quando as nações caírem aos pés, as nações vão dizer: reina sobre nós. Quem pode vencer o anticristo? Quem pode vencer a besta? Quem pode ir contra ela? Essa verdade está no versículo de número 4 de Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Olha aí para você ver como que as nações vão se prostrar para adorá-lo. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 4, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? As nações vão se render, as nações vão se prostrar. Eles vão desejar que o anticristo governe sobre eles, como se ele fosse o Messias redentor da humanidade. Ele vai vir como se ele fosse o Messias, o redentor do mundo, porque ele quer imitar a Cristo. Então, queridos, observe que o falso, ele sempre se parece com o verdadeiro, ele sempre quer se parecer com o verdadeiro. Esse é o objetivo do falso, sempre agir de forma que quem não tem discernimento olhe para o falso achando que ele é verdadeiro. Esse é o papel do falso. Se não tivermos o discernimento, não podemos separar, nós não vamos conseguir separar o falso do verdadeiro. Portanto, nós precisamos buscar o discernimento. E como que o cristão, ele tem e recebe, ele consegue o discernimento? Quando ele estuda a palavra de Deus, quando ele lê a palavra de Deus, quando ele medita na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus te faz receber discernimento para que você consiga diferenciar entre o falso e o verdadeiro, porque a aparência é muito. E o anticristo vai vir com esse falso discurso. Após o arrebatamento, as doenças cairão
cairão sobre a terra. Que doença, pastor? Ora, a depressão, gente. Depressão, todo mundo deprimido. O estado emocional da humanidade vai estar trucidado, destruído. A pior doença do século, a pior doença que existe é a depressão. Imagine como vai estar essa terra depois do arrebatamento da igreja. As doenças cairão sobre a terra, o tédio terrível que vai estar aqui. Os homens andando na escuridão. De repente aparece o anticristo dizendo: eu posso resolver isso aí. Ele vai se propor a trazer solução para tudo. Queridos, vamos observar na Bíblia algumas passagens que falam sobre o anticristo e que lhe denomina, porque nós estamos conhecendo ele como anticristo e como a besta. Aprendemos que são a mesma pessoa, a besta e o anticristo. Mas há passagens da Bíblia que lhe dá outros adjetivos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, abre lá. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Outro nome ou outro adjetivo que o anticristo recebe na Bíblia. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Eu já achei. Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Meus amados acharam? Digam amém. Diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha aí, o primeiro, um outro adjetivo do anticristo: o homem da iniquidade. Repita comigo: o homem da iniquidade. O outro adjetivo está dizendo logo após aí, ó: o filho da perdição. É o anticristo. O homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? O homem do pecado. E o filho da perdição. Esses são outros adjetivos do anticristo. Anticristo, besta, homem da iniquidade e filho da perdição é a mesma pessoa. Acaba por aqui, pastor? Não. Vamos lá em Daniel, capítulo de número 8. Daniel, capítulo de número 8. Glórias a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que vive para sempre. Daniel, capítulo 8, versículo 9. Daniel, capítulo 8, versículo 9. Meus queridos acharam? Porque eu já achei aqui. Amém? Então vamos ler aí, ó. Olha o versículo de número 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa aqui é Jerusalém. Amém? Está dizendo aqui, ó, que de um dos chifres saiu um chifre pequeno e tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Aqui está falando do anticristo. O anticristo, quando a Bíblia fala de chifre, a Bíblia fala de poder. Então nós vimos
o anticristo. As 10 maiores potências da terra vão legitimá-lo para que ele governe sobre o mundo. Nós sabemos que temos autoridades políticas sobre nós, porque nós os legitimamos para isso. E a forma pelo qual nós legitimamos o vereador, o deputado estadual, deputado federal, o prefeito, o governador, o senador e o presidente é através do voto. Quando a gente vota no indivíduo, nós estamos dizendo: governa sobre nós. Então, em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1, quando fala a besta que subiu do mar, é importante nós compreendermos que quando a Bíblia fala de mar, mar fala de povos, mar, nações. Quando na Bíblia você ouvir esse termo, especialmente em Apocalipse, quando se fala de mar, besta que subiu do mar, ou seja, a besta que foi legitimada pelas nações. Quem está entendendo diz amém. Eles vão dizer: reine sobre nós. Eu não disse no início que ele vai trazer solução para tudo e as nações e os povos vão cair aos seus pés? Eles vão dizer: esse é o líder que nós esperávamos. Até Israel vai falar assim. Até os israelitas, até os judeus vão dizer assim: esse é o líder que nós esperávamos. Então, quando nós vemos em Daniel capítulo 8, versículo 9, um dos chifres saiu um chifre pequeno. O anticristo também é conhecido como aquele do chifre pequeno. Um chifre pequeno, mas que tem poder, dado pelas nações, pelos povos da terra. 10 potências no mundo vão legitimá-lo para governar, para que se torne um governo mundial. Então esse também é um outro adjetivo que ele recebe, aquele do chifre pequeno. E chifre é poder. Queridos, para que o anticristo ele galgue prestígio e poder, além de todos os sinais e todas as soluções de problemas e caos que vai estar na terra que ele vai trazer, isso já vai lhe dar prestígio com as pessoas. Eu até falei hoje à tarde, vou lembrar vocês aqui. Vocês lembram do governo do Sarney? Quando teve aquele projeto do ticket. Quem lembra dessa época? Eu lembro, não? Me ajuda, não é só eu velho aqui não, né? Quem lembra? Levanta a mão aí, se confessa com a sua idade. Confessa a sua idade e exponha a sua idade. O ticket, esse ticket, ele tinha a finalidade da gente trocar, da mãe da gente trocar por leite. Meu irmão, esse ticket, ele matou a fome de muitos brasileiros, meu irmão. Famílias carentes. O senhor lembra, pastor Milton? O senhor já fez uso do ticket naquela época, em alguma repartição, na padaria, na mercearia? O senhor fez? Então a gente usava o ticket para trocar por leite. Mas os donos de comércios, de mercearia, de padaria, eles flexibilizavam para a gente, e a gente podia trocar até um pacote de arroz, podia trocar em pão, podia trocar em outra coisa para comer. Eles deixavam trocar, além do leite. Isso foi uma política que matou a fome de muita gente, como hoje nós vimos, por exemplo, o Bolsa Família. Enfim, então ele vai trazer, sabe, solução, não vai ter fome. Ele vai trazer um exemplo. Nós estamos em plena pandemia no mundo inteiro. Além da crise
Covid-19 instalou no mundo, nas nações, essa crise de enfermidade, essa crise sanitária, veio aí essa segunda onda que nós chamamos de crise econômica, e isso se abateu em todas as nações da terra. Não tem país do mundo que não foi afetado economicamente. As maiores potências econômicas do mundo foram atingidas. Aí se de repente aparecer um líder e falar assim: ó, eu tenho a vacina, eu tenho a cura para o coronavírus, eu tenho o remédio que vai aplacar coronavírus, que vai acabar com esta pandemia. Gente, o que vai virar esse homem para os povos? Quem que ele vai ser para os povos? Todo mundo vai aplaudir ele. Todo mundo vai dizer: ó, magnífico. Não é assim? Assim vai se fazer o anticristo nesse período, quando o caos estiver instalado na terra. Além das soluções de vários problemas que ele vai trazer, Daniel capítulo de número 7, abre aí por favor, Daniel capítulo de número 7. Para aumentar o seu prestígio. Se tem uma coisa que dá prestígio ao indivíduo, são as vitórias que ele conquista. Não é assim? Quando o indivíduo só fica perdendo, ninguém importa muito com ele não. Mas quando esse indivíduo ele vai galgando vitórias, vai tendo conquistas, vai colecionando troféus de conquistas, esse indivíduo ele ganha o conceito das pessoas. Então, ele, para galgar prestígios e poder, ele derrotará 3 reis. Está em Daniel capítulo 7, versículo 24. Quem achou diz amém? Fala mais forte, amém. Podemos ler? Daniel 7, 24 diz assim: e os 10 chifres correspondem a 10 reis. Se lembraram aí? Eu falei das 10 potências que vão legitimar o anticristo. Olha eles aqui, ó, voltando. E os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro. A gente está falando do anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Aqui está dizendo que o anticristo vai vencer 3 reis. O anticristo vai vencer 3 potências. Isso vai dar a ele mais poder. Ele vai galgar prestígio. Esta demonstração de força levará muitas nações a se entregarem a ele. Os povos vão se entregarem a ele. Eles vão dizer: reina sobre nós. Irmãos, é importante lembrar que nesse tempo em que a terra está em caos, em dificuldade, e o anticristo vai aparecer para enganar o povo, nós, a igreja do Senhor Jesus, estaremos na festa das bodas do Cordeiro. Nós já fomos arrebatados. Levante a tua mão e faça alguma coisa exaltando o Cordeiro de Deus agora. Celebre ao Senhor, porque enquanto o caos estiver aqui na terra, o desespero, nós estaremos na glória, nas bodas do Cordeiro, sendo servidos por Jesus Cristo. Jesus nos servirá. Imagina a mesa, meu irmão, a mesa que você não consegue ver o fim dela, e a igreja sentada nessa mesa, e Jesus servindo o seu povo. Que coisa linda. É nesse tempo aqui na terra, do caos, que o anticristo vai vir para enganar, e as nações serão levadas a adorar o anticristo, porque a força dele levará com que muitas nações se entreguem a ele. Ele usará as astúcias e habilidades. Ele vai ter habilidades, inteligentíssimo. Não adianta. Se você está passando por um problema, aí chega alguém para trazer, dizendo ele: eu vim trazer a solução para você. Só que a solução que ele te apresenta, você percebe que é o 6 por meia dúzia.
Resolve nada. O anticristo não. Ele vai falar: eu tenho uma solução exata para esta crise, para esta fome no mundo, para o desemprego, para o problema da religião no mundo. Eu tenho um problema para a solução das guerras. Então ele vai agir de forma astuta, com astúcia e habilidades, e isto levará ele a muitas conquistas. Pastor, onde o senhor vê isto? Olha Daniel capítulo 8, versículo 25. Já está aberto aí o Daniel mesmo? Daniel 8, 25. O homem vai agir com muita habilidade, gente. Astúcia e habilidade. Podemos ler? Por sua astúcia nos seus empreendimentos, ou seja, nos seus projetos, né? Na sua forma de, na sua política, no seu governo, né? Fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Aí o anticristo vai se levantar contra quem? Contra quem? Está vendo que o príncipe dos príncipes, letra P maiúsculo, príncipe dos príncipes, o anticristo vai se levantar contra Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O que está dizendo aqui? Que ele vai ter muita habilidade, muita inteligência nos seus empreendimentos. Tudo que ele pôr a mão vai dar certo, gente. Mas aí, por causa disso, ele vai firmar uma aliança com Israel, uma aliança de 7 anos. E nós já sabemos que na metade dos 7 anos ele vai quebrar a aliança. Por quê? Conforme esse versículo aqui, ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, ele vai se levantar contra Jesus. É aqui que a nação de Israel não, é aqui que o Senhor Jesus virá, é aqui que o Senhor Jesus virá para derrotá-lo, conforme 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, que a Bíblia diz que Jesus virá e com o assopro da tua boca ele destruirá o anticristo. Aqui não disse que sem esforço de mãos humanas ele não vai ser destruído. Lá em Tessalonicenses está dizendo como que vai ser. Vai ser um assopro que vai sair da boca de Jesus. O anticristo já vai ser destruído, porque se levantou contra o príncipe dos príncipes, que é o Senhor Jesus. Mas bem, antes da sua destruição, vamos falar sobre as suas obras, os seus maus fazejos, as suas mazelas, as suas maledicências. Vamos falar um pouco mais sobre isso, queridos. Apocalipse capítulo de número 17, versículo 13. Vamos voltar lá no Apocalipse capítulo 17, versículo 13. Aleluias. Bendito seja o Cristo poderoso, o Filho do Deus vivo. Apocalipse capítulo 17. Acharam? Eu já achei aqui, vocês acharam aí? Olha o versículo de número 13, que diz assim: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Aqui, irmãos, está falando do falso. O falso profeta vai dar à besta, que é o mesmo anticristo, poder. As nações da terra vão legitimá-lo, dando poder. Se você vê no contexto, as nações, os 10 chifres, darão todo o poder, toda a autonomia. A caneta do homem vai ser muito forte. Quem é a caneta Bic de Bolsonaro? Que é pesada. A caneta dele
ele vai ser mais pesado ainda, porque as nações vão lhe dar legitimidade. Os 10 chifres, as 10 nações vai dar ele poder. Vão dizer para ele assim: ó, você tem toda a autonomia. Então ele vai agir inteligentemente, com astúcia, com habilidades. Agora, qual será o período de ascendência do anticristo? Qual o tempo em que ele vai reger o mundo? Em que período? Por quanto tempo vigerá esse governo desse déspota, desse ímpio, desse homem da perdição, desse homem do chifre pequeno? Daniel capítulo 9. Por quanto tempo, pastor? Vamos lá, Daniel capítulo 9 vai nos dar a resposta. E nós já estamos caminhando para o final. Meu Deus, quando a coisa começa a ficar bom, o relógio já não aguenta. O tempo passa. O seu período de ascendência será por quanto tempo? Daniel capítulo 9, meus queridos, acharam? Eu já achei aqui, quem achou diz amém. Olha o versículo de número 27. Diz assim: eita maravilha, fala Deus. E ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7 dias, não é isso? Aqui está falando 7 dias, mas na revelação das profecias de Apocalipse é 7 anos. É 7 anos, porque as profecias também têm um cunho enigmático. Aqui está falando 7 semanas, que corresponde a 7 anos. Seguindo aí, na metade, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está dizendo o que ele vai fazer, por quanto tempo ele vai reger, por quanto tempo ele vai reinar. 7 anos. E ele firmará aliança com muitos povos, especialmente com Israel. E com 3 anos e meio da aliança firmada com Israel, ele vai quebrar esse pacto. Por que ele vai quebrar o pacto? Porque o falso profeta será um auxiliar do anticristo. Todas as profecias que o falso profeta vai pronunciar tem como objetivo mostrar a besta, para que as nações, os povos se dobrem para adorar. O falso profeta vai induzir o anticristo para que ele, a besta, para que faça uma imagem, para que todas as nações se encurvem para adorar esta imagem, a imagem da besta. Então, quando o anticristo exigir que as nações adorem a sua imagem, que é a imagem da besta, Israel, opa, não, nós não adoramos um homem não, imagem de homem não. Nós adoramos o Deus dos nossos pais, dos nossos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É aqui que vai iniciar o motivo para a batalha do Armagedon, gente. É aqui. Toda guerra tem um motivo. Existe guerra por causa do petróleo, existe guerra por causa de território, enfim, existe guerra por causa de religião. Mas aqui a guerra do Armagedon se dará porque o anticristo vai utilizar do prestígio que ele tem
com as nações, porque a popularidade dele está em alta. Trouxe solução para tudo, minha gente. Trouxe solução para o desemprego. Todo mundo vai ter dinheiro no bolso, está entendendo? Todo mundo vai ter o seu carro do ano, a sua casa própria, está entendendo? Mas está todo mundo é para permissão. Quando ele exigir que Israel não adore, Israel não vai adorar, então ele vai quebrar o pacto, conforme está dizendo aqui, na metade da aliança ele vai quebrar. E aí então ele vai enfurecido com Israel, porque Israel será a única nação que não vai se prostrar, porque todos os povos da terra vão se prostrar diante da imagem dele, a imagem da besta. Então ele vai conclamar as nações, para que todas as nações agora se revoltem contra Israel e faça guerra. E aí vai se cumprir o que nós vimos lá no livro de Zacarias, capítulo número 12, que fala sobre a angústia de Jacó. Nós falamos isso domingo passado. A angústia de Jacó representa o quê? O dia em que Brasil, Alemanha, Inglaterra, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Irã, e Palestina, e Uruguai, Paraguai, Espanha, França, todas as nações da terra vão mirar os mísseis em direção a Israel, para destruir Israel, convocado pelo anticristo. Vamos acabar com esse povo, porque desde os primórdios o diabo tem raiva de Israel. O diabo luta contra Israel. Quando as nações apontaram as armas em direção a Israel, vai se cumprir Zacarias capítulo número 12, o dia da angústia de Jacó. Vai ser nesse momento em que Jesus virá, sentado em um cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai ferir todas as nações da terra que se revoltaram contra Israel. A Bíblia diz que haverá sangue na altura do freio de um animal, na altura do cabresto de um animal. Conta-se que os homens precisarão de vários meses, se não me falha a memória, 7 meses para enterrar os mortos. 7 meses, tanta gente que vai morrer, e vão precisar de 7 anos para remover as carcaças, as consequências das guerras. Em muito lugar, não vai? Sim ou não? Mas Jesus vai vir destruindo tudo. E os homens precisarão de 7 anos para remover os escombros de guerra. 7 anos para limpar a terra. É a guerra do Armagedon, como está aqui em Daniel, capítulo de número 9, versículo 27. Ele vai viger, ele vai reinar, ele vai reger por 7 anos. Quem está entendendo diz amém. Agora, olhe para mim, queridos, e já caminhando para o final. Por que os homens crerão no anticristo? Por que eles vão crer nesse homem? A Bíblia dá a resposta. Por que a humanidade vai crer nele? Vai acreditar nele? Vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, minha gente. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por que as pessoas, o mundo, as nações, os homens vão acreditar no anticristo? Por quê? Olha a resposta aí, queridos da live. 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Isto, todo mundo procurando, que bonitinho. As pessoas folheando a Bíblia aqui no templo. Maravilha. Todos acharam? Diz amém. Eu já achei aqui. Olha o versículo 9. Está aí a resposta por que os homens crerão, vão acreditar no anticristo. Do 9 ao 12, diz assim: ora, o aparecimento
do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, ao 10, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Aqui está, olhe para mim agora, olhe para mim, aqui está a resposta, porque os homens crerão no anticristo, queridos, meus amados irmãos, porque os homens, eles preferiram andar segundo a mentira, os homens preferiram o engano, os homens preferiram aquilo que é falso. Então Deus permitiu que o anticristo viesse de forma a enganá-los, porque eles rejeitaram a verdade. É por isso que o arrebatamento é para a igreja, porque a igreja acredita na verdade, porque a igreja acredita na palavra, porque a igreja se pauta do que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nós cremos, seremos arrebatados e vamos estar livres de toda essa situação que vai estar acontecendo aqui na terra. Agora, aqueles que não creem na verdade, aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que vivem dissolutamente, aqueles que vivem no engano, aqueles que amam a mentira, aqueles que amam a iniquidade, aqueles que amam o pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 9 ao 13, explica qual é o resultado dessa gente. Deus permitirá que eles sejam enganados. Agora preste atenção, quando o homem rejeita a verdade de Deus, facilmente ele é envolvido pelas mentiras de Satanás. Vamos repetir isso? Repita comigo bem forte. Quando o homem rejeita a verdade de Deus, facilmente ele é envolvido pelas mentiras de Satanás. Então, meu irmão, se a verdade de Deus não for prioridade na sua vida, as mentiras de Satanás vai te enganar. Caminhando para o final, amados, como nós já falamos, mas vamos à luz da Bíblia. A besta, o anticristo, terá como seu auxiliar o falso profeta. Agora preste atenção. Por que aparece aqui a figura, gente, do falso profeta no reino do anticristo? Ao longo da história, todos os reis, eles, como que eu posso dizer, eles tinham por hábito de consultar o oráculo. Já ouviram falar sobre isso? Consultar o oráculo, como que é? Por exemplo, os profetas, os reis queriam saber se eles podiam ir lutar naquela guerra, se eles iam conseguir vencer aqueles inimigos. Os reis consultavam os profetas, porque os profetas para os reis eram como videntes, que podia predizer-lhes algum resultado daquela guerra. Então aqui está o falso profeta para isso. O falso profeta vai ser o conselheiro, e ele vai profetizar, vai ser o conselheiro do anticristo, e ele vai profetizar, e toda a sua profecia é direcionada para que as nações da terra adorem a besta. E o falso profeta vai vir com sinais também para enganar o povo. Vai ter muitos sinais, muita gente sendo curada de doença incurável, que a medicina da época não cura. O falso profeta vai curar para que as pessoas acreditem nele. E quando ele profetizar, as suas profecias é para atrair a atenção do povo
Amém? Apocalipse capítulo 13. Nós já estamos no finalzinho já. É porque quando fica bom, o tempo já acaba. Quando fica gostoso, o tempo acaba. Apocalipse capítulo 13. Meus queridos, acharam? Porque eu já achei aqui. Então vamos ler? Amém? Amém ou não amém? Vamos ler do 11 até o 18. Diz assim, ó. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas estava como dragão. Aí, ó, querendo passar de verdadeiro, mas era falso. A aparência dele era de cordeiro, mas quando ele falava, a voz era igual de dragão. Aí, ó, tá vendo? Seguindo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta à sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Eu não disse para vocês que o falso profeta vai fazer as nações adorar a besta? Não diz isso? Então continua. Cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, esse falso profeta vai curar o anticristo de uma enfermidade incurável. O anticristo terá uma doença mortal. O falso profeta vai curar ele dessa enfermidade mortal. Olha o 13. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer na terra diante dos homens. Isto vai fazer o falso profeta. Olha o 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram dados. Executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês lembram que falamos no domingo passado? Que o sujeito não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, não vai conseguir comprar, se ele não tiver ou na sua fonte, ou na sua mão direita a marca da besta. Vocês lembram que eu disse isso? Olha o 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. O número da besta é o número do homem. Agora, por que é o número do homem? O número 6. Porque lá na criação, o homem foi feito no 6º dia. Amém? Ficou claro aqui? Então, o número, quando fala número do homem, faz alusão ao 6º dia da criação. Lá na criação, o 6º dia que Deus fez o homem. Então, o número 6 representa o número do homem. Assim como o número 8 representa reinício. Porque no 7º dia Deus descansou, e depois do descanso reiniciou. O número 8 é reinício. O número 7 é a plenitude, é a perfeição, é o estado pleno. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, já estamos terminando. Observa que esse falso profeta, ele vai aparecer com 2 chifres. O versículo de número 13 nos fala isso, que ele vai aparecer com 2 chifres. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. 2 chifres. O que representa esses 2 chifres? Já aprendemos que 2 chifres é poder. Um chifre, presta atenção, é a força política que será exercida. Porque o falso profeta vai
trazer todo o conceito político para a besta. O outro chifre é a religião, porque ele será um ministro, podemos dizer assim, um ministro religioso. O falso profeta, ele será um ministro do culto, um ministro religioso. Quando ele discursar, todas as televisões do mundo inteiro vai estar voltada para ele, toda a imprensa, todas as câmeras, e naquilo que ele for discursar, profetizar, o objetivo é sempre trazer a atenção do povo para a besta. Quem está entendendo diz amém, gente. Então, para terminar, continuemos com a verdade. Continuemos com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior tesouro de Deus oferecido aos homens, irmãos. Eu quero pedir você para ficar sobre os teus pés. Nós vamos orar agora, já no final dessa ministração. Mas eu quero repetir. Continuemos com a verdade. Continuemos com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior tesouro de Deus oferecido aos homens. Agora preste atenção antes desta oração. Para o próximo domingo, nós vamos falar sobre o fim do anticristo e o reino milenar. Porque nós não falamos do arrebatamento da igreja domingo passado, não falamos hoje o que sucederá aqui na terra após o arrebatamento, surgimento do anticristo, não falamos como que ele vai reger as nações, como que ele vai fazer para enganar as nações da terra, como que ele vai fazer para tentar destruir a nação de Israel, convocando todas as nações da terra guerra contra Israel. Então nós vamos domingo que vem falar sobre o fim do anticristo. Como que será o seu fim? Nós falamos da sua aparição, do seu surgimento. Vamos falar do seu fim, que é quando o anticristo for vencido por Jesus. Aí Jesus Cristo vai implementar o reino milenar dele aqui na terra. Vamos falar que Satanás, segundo as escrituras, Satanás vai ser preso por 1000 anos. E aí também, meu irmão, não vai ter enfermidade, não vai ter morte, não vai ter doença incurável, não vai ter, vai ser 1000 anos de paz. Porque aquele que atormenta as nações vai estar preso. É onde a Bíblia diz que a criança vai brincar com o leão, o leão com o urso, porque aquele que causa as maledicências vai estar preso por 1000 anos, enquanto Jesus Cristo vai estar reinando aqui. Vamos falar sobre isso no domingo que vem. Amém? Diga assim: eu não posso perder. Fala mais forte: eu não posso perder. Você agora, nós vamos orar para que o Espírito Santo guarde os nossos sentimentos, guarde os nossos corações, guarde a nossa mente. E quando eu falo Espírito Santo guardar os nossos sentimentos, que sentimento é esse? A esperança da volta de Jesus, irmãos. A esperança do rapto da igreja. Então ore agora em nome de Jesus. Ore, pode orar nesse momento, pode orar, pode falar com Deus agora, clame a Ele. Peça: Senhor, nos prepare para esse tempo, prepare o nosso coração. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Guardei a Tua palavra porque creio. Guardei a Tua palavra porque acredito. Meu Deus, nós Te agradecemos por esse tempo de estudo, por esse tempo, meu Deus, em que nos foi aludida a Tua palavra, nos foram trazidas as verdades da Tua palavra. Meu Deus, como aprendemos nesta noite, nós agradecemos ao Espírito Santo, porque esse é o tempo de alinhamento, esse é o tempo em que o Senhor está preparando o seu povo, em que
Jesus. Dê uma forte salva de palmas. Uma forte salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a paz. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus abençoe. Queridos da live, esperamos que esta mensagem, que este estudo, que é um pouco complexo, mas não difícil, tenha o Espírito Santo edificado o seu coração. Tenha o Senhor Jesus te fortalecido com a sua palavra. Muito obrigado pela atenção, o carinho e por você nos permitir, através desta live, estarmos aí